Toninha, olha só, o deputado Nicolas Ferreira se reuniu com pessoas que se identificam como ex-travestis e ex-homossexuais. Em vídeo publicado no seu perfil no Twitter, o grupo pede ajuda para reverter operações de retirada de próteses e outras modificações das quais estão hoje arrependidos. Nas imagens, o deputado divulga uma vaquinha para essa causa. Até o momento, a vaquinha arrecadou mais de R$6 mil. A meta de contribuição foi estabelecida em R$200 mil e o deputado ainda disse que a vaquinha é uma forma de o grupo conseguir voltar ao seu sexo original e ter o seu corpo conforme eles nasceram e que é o momento de dar voz de verdade para cada um deles. Inclusive, Fê, a nossa produção fez contato com o deputado federal Nicolas Ferreira e o Nicolas daqui a pouquinho vai falar com a gente sobre isso aqui ao vivo na programação da Jovem Pan para a gente tentar entender mais essa... É um assunto extremamente polêmico, do né? deputado, certo? Agora tem vaquinha, ô Mano. Olha, pessoas trans são uma minoria da população. Pessoas trans que fizeram cirurgia de reversão de sexo... É mais minoria. É mais minoria ainda. Pessoas trans que fizeram cirurgia de reversão de sexo e se arrependeram, aí é a minoria da minoria da minoria. Ou seja, o deputado federal mais votado do Brasil, no lugar de tratar dos grandes temas do país, fica procurando a minoria da minoria da minoria para fazer um populismo em cima da pauta. A minha impressão muitas vezes é que a prática é muito parecida com o que a esquerda faz, né? De sempre buscar defender pequenos grupos, olhar aquela pauta bem específica, ao invés de resolver os grandes problemas do Brasil. E assim, eu duvido que esse grupo de pessoas que querem fazer a reversão da cirurgia chegue a 500 pessoas. Se chegar a 500 pessoas, eu cubro a maior doação que for feita no site. Não tem o menor problema disso. Isso aí é bom, hein, Fê? Ô, Fê, vamos fazer uma vaquinha pra gente? Eu vou fazer uma vaquinha amanhã de quanto? 300 mil, tá bom? Não sei, mas vamos pensar. Agora, a vaquinha também é uma ferramenta importante pro político, porque ela é uma forma de você criar mailing. Você criar base de dados de contato dos eleitores. Eu gosto do Nicolas. Eu acho ele, como você mesmo também, eu acho que compactua da mesma ideia. Ele é, sem dúvida alguma, um comunicador absurdo. Esse menino, ele vai longe, mas ele é completamente fora da curva. Eu gosto dele, mesmo. Mas acontece o seguinte, Paulo, eu acho que é um tema extremamente complicado. Porque você querer vir, eu acho que a forma está mal feita. Porque teve aquela ideia no plenário, lá no púlpito, enfim, aonde deu todo aquele esquema, deputada Nicole e tal. E ele continua surfando nessa história. Mas ele continua surfando de uma forma não tão bacana. Mas é função, Antônia, de deputado fazer vaquinha para os outros fazerem uma cirurgia? Eu nunca vi, eu confesso que eu nunca tinha visto um deputado fazendo vaquinha. Eu tive um amigo meu, Flavinho, que fez a cirurgia de reversão e morreu, tá? Essa é a grande verdade. A gente tem que tomar cuidado. Gente, deixa eu só receber, Antônia, quem nos acompanha pelo rádio. Nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. São 10 horas e 58 minutos agora. A gente está discutindo aqui, gente, uma vaquinha que o deputado federal Nicolas Ferreira está criando para ajudar ex-travestis que se arrependeram da cirurgia que fizeram e agora estão tentando voltar ao sexo de origem. Antoninha, por favor. Alguns pontos. Assim, Dani, você sabe que minha equipe me pediu para pedir, né, doação para a campanha, entrou R$200. Eu tive que devolver para prestar conta disso, ia dar muito trabalho. As pessoas pensam que eu sou rica, ninguém me dá R$1. Se eu vier aqui pedir, ninguém me dá R$1. Ponto 1. Ponto 2. Eu creio que, por conta de toda esta confusão, né, que se deu, acho que ele quer provar que pessoas que já fizeram isso se arrependeram e querem reverter. Eu penso que ele não esteja só fazendo isso, né? E essas pessoas correram, aproveitaram o momento e pediram ajuda para ele, para que conseguisse reverter. A questão aí é, quando a gente vê um Biden condenando o governo da Flórida porque não quer fazer reversão em criança, aí a gente vê o quanto esse assunto é muito sério. Porque se adultos estão querendo reverter, que fizeram por consciência, depois de adultos, né, fizeram querendo fazer e agora se arrependeram, vocês imaginam crianças que os pais cismaram, ou sei lá por que motivo, que tem que fazer essa transição. Isso é uma loucura sem tamanho. Mas, Antônia... Em crianças não se trata de cirurgia, se trata de tratamento hormonal. Eu acho que a gente precisa tratar esse tema
com muito cuidado, porque esses casos que são minoritários geram um sofrimento muito grande para as crianças que nasceram com um sexo e têm uma outra personalidade, uma outra identificação. Então a gente precisa... É só tratar com naturalidade, só tratar o tema com naturalidade. Se eu tenho um menino que ele gosta de brincar com boneca, deixa ele brincar com boneca. Ele vai crescendo e a gente vai trabalhando isso na cabeça para ver o que vai acontecer. Não precisa ficar aplicando hormônio em criança. Eu sou contra isso. Ponto 1. Ponto 2. Aqui no Brasil já foi feito, né? A imprensa inteira mostrou isso. Uma mãe que fez uma reversão de uma criança, de menino para menina, não tinha 4 anos de idade. Isso é um crime, tá? Agora, eu acho... Não vejo mal em o Nicolas tirar um minutinho do tempo dele para ajudar essas pessoas que estão aí querendo reverter, né, e que estão arrependidas. Não vejo mal. Também não acredito que ele esteja fazendo só isso da vida. A gente vai perguntar para ele daqui a pouquinho o que mais ele está fazendo, né, pelo povo, por esses 700 mil votos que ele teve e tal. Além disso... 700 não, 1,5 milhão. É verdade, 700 foi ontem alguém que veio... o Ricardo Salles. 1.200.000 votos, acho que sim. Mas, enfim, eu acho válido ajudar, sim, mas eu acho que poderia também, de uma outra forma, vaquinha, não sei... O próprio Nicolas pode tirar do bolso, entendeu? Isso aí, porque o que ele ganha no YouTube dele já dá para fazer isso, entendeu? Não para de pedir dinheiro para as pessoas. Vai lá, tira do bolso e banca, já que a iniciativa é sua, Nicolas. Você está podendo fazer isso. A questão é que é estratégia política. Ele quer encontrar o mailing de quem acha esse tema relevante. E o meu ponto trata-se de uma exploração da transfobia que existe na sociedade para ter lucro político. Isso é horrível. Isso é a utilização de preconceito, daquilo que existe de pior na sociedade brasileira, que são pessoas que não conseguem lidar com a diversidade, são pessoas que... A Antônia falou sobre, então trate com naturalidade a criança que nasce com sexo e quer brincar com o brinquedo de outro. Eu concordo totalmente com isso. Quem não concorda são as pessoas transfóbicas, que acham que tem que dar cacete em menino que quer brincar de boneca. Mas, mano, o ponto é o seguinte, eu não sei na questão política, Fê, como é que o Nicolas está lá em Brasília. Eu não faço a menor ideia se ele está muito... Eu imagino que ele deva estar arranjando muitos problemas políticos lá em Brasília com esse tipo de comportamento. Mas, do ponto de vista de comunicação, ele está sendo absolutamente hábil. Ele é um excelente comunicador. Calma, porque é o seguinte, nós estamos aqui novamente falando do cara. Sim. Ou seja, ele saiu da peruca e agora foi pra vaquinha do travesti. Porque deu certo, o cara tá o tempo inteiro na mídia por conta disso. Essa campanha, porque isso é uma campanha de reversão. Da mesma forma que existe o núcleo de identidade de gênero no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que faz todo o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, com terapeutas e enfim, existe uma equipe justamente para isso. Da mesma forma, precisa ser ao contrário. Se você vai fazer uma reversão, você precisa ter um acompanhamento psicológico. Você não vira a chave de um dia para o outro. Eu quero saber quem está encabeçando isso de uma forma multidisciplinar. Qual é o médico que está encabeçando isso? Qual é o psiquiatra? Qual é o terapeuta? É isso que eu preciso saber. Não é simplesmente você pegar, levantar 200 mil reais ou 300 mil reais, seja lá numa vaquinha na internet, agora 6 mil reais, eu pegar o Daniel e falar assim, desculpa, Daniel, eu pegar o Daniel, pegar e falar assim, agora você vai lá que eu consegui a cirurgia para você. A gente não sabe com quem está sendo feito isso. Mas eu vou falar. Você não sabe se você está colocando a vida do outro em risco. Exatamente. Sabe? Eu acho que isso tem que ser discutido. O Brasil, olha que louco que eu vou falar agora, mas é a mais pura verdade. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Brasil hoje fala mais de Nicolas do que de Bolsonaro. É verdade. É só ver a pesquisa de intenção de voto. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Sério, não só que eu brincando. acho que esses assuntos... Olha as primeiras pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais. Ele já aparece em segundo lugar com mais de 20%. O cara tá conseguindo de alguma forma, e aí nós vamos discutir o mérito da visibilidade dele, mas ele tá conseguindo simplesmente estar na mídia. Aí a gente vai falar, porra, mas meter a peruca, fazer vaquinha, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Mas que as pessoas estão falando do cara, estão. E vou falar uma coisa para vocês, Antoninha. Em eleição majoritária, não em eleição proporcional para deputado e tal, mas em eleição majoritária, o que vale é isso.
Agora, infelizmente. A minha crítica é a seguinte, Não da tô mesma falando forma, com uma alegria isso. da mesma forma como eu critiquei o Flávio Dino Mas você acha que é por uma, ter você acha ido que é lá uma na favela no mídia Rio de positiva? Janeiro. Eu não sei se é uma mídia positiva. É o seguinte, o que o Nicolas está querendo, eu acho, tá? Aí eu vou até perguntar para ele isso. Eu acho que o cara está querendo ser prefeito de Belo Horizonte. Posso estar errado, mas eu acho que ele deve estar mirando isso. Para ser prefeito de Belo Horizonte, qual a primeira coisa que o cara precisa fazer? Aumentar a taxa de conhecimento dele com a população. Se você for lá para Belo Horizonte, sei lá, vai ter 50%, 60%, 70% que já conhece o cara. Tem uma parcela que ainda não conhece. Então ele fica investindo nisso o tempo inteiro para ele estar na mídia, mas de uma maneira constante. Seria muito chegar a falar assim, tem estratégia, ele só tem turma. 26 anos. Não, porque seria etarismo da minha parte. Então, assim, eu jamais falaria isso. Porque prefeito ele pode ser governador ainda não. Ele precisa ter um pouco mais de vivência. Sem dúvida alguma, ele precisa. Agora, um ponto importante é o seguinte, da mesma forma como eu critico o Flávio Dino, que fica toda hora tentando entrar na imprensa, na mídia e nos assuntos, ao invés de tocar os projetos principais, que no caso hoje é a questão da violência no Rio Grande do Norte, é a mesma forma como eu também critico esse posicionamento dele. Para mim não importa se é um lado ou outro, mas você se buscar sobrepor, ao invés de fazer o seu trabalho para a população com o maior impacto possível para quem mais precisa, uma tentativa de só estar na imprensa o tempo inteiro, sem apresentar de fato propostas e soluções para a sociedade, aí não é a direção correta que um bom político deveria caminhar. E eu queria Mas, apontar Dani, isso aí, infelizmente, não é o mundo real brasileiro. Eu acho que o ideal, infelizmente, hoje, diante do cenário que a gente tem... Eu acho que você está certo. Só que, infelizmente, as pessoas, elas não valorizam isso. Não, eu entendo. Agora, só para... A galera valoriza a peruca. Hoje, tudo bem, e tudo bem chamar atenção. Agora, desde que entregue também o lado de toda a responsabilidade que envolve o político, que é elaborar política pública, aprovar boas leis, propor boas leis, travar leis ruins, que é o que a gente fica, né, sem saber o que está sendo feito. No caso do Flávio Dino é imediato. Devia estar no Rio Grande do Norte, está no Rio de Janeiro. Agora, poxa vida, quais são as propostas, o que ele tem entregado de fato de valor para a sociedade, quanto que ele tem adicionado, quanto que ele tem resolvido de problemas, isso é uma questão muito mais importante. E eu queria apontar uma diferença nesse sentido, porque o problema não é você ser midiático. O problema não é você fazer um ato performático que chama a atenção das pessoas. O problema é você fazer isso para explorar o que tem de pior na sociedade, que é o preconceito. A gente falou ontem sobre o governador Tarcísio e as suas marteladas. Eu fiz piada com a martelada, mas a martelada em si não é um problema. Ele chamou a atenção para um leilão concreto de algo que ele estava fazendo de forma propositiva, uma entrega para a população. Isso é uma coisa. Ficar fazendo populismo e tentando chamar a atenção para uma pauta que, no fim das contas, só quer colocar a população contra uma parcela minoritária da sociedade é outra completamente diferente. Eu fiz uma análise aqui, Antônia, de que ele vai, talvez, tentar concorrer à prefeitura. Mas eu acho que tem um outro ponto aqui importante. Ele faz 30 anos em 2026, ou seja, é a data limite para que alguém, a quantidade de tempo mínima para que alguém possa se candidatar a governador. Pode ser também que ele queira ser candidato a governador em Minas Gerais, ou seja, esses dois cargos aí estariam em aberto, certo, minha querida? Você concordou com o que eu disse, Antônia? Concordo. O Nicolas é um rastilho de pólvora, o Nicolas, ele sabe o que quer. O Nicolas sabe que é um país ignorante por uma questão cultural mesmo, as pessoas não têm educação e muito provavelmente ele fez outras coisas que não estamos falando aqui agora porque não sabemos, porque o que chamou a atenção foi esse assunto, porque o país é um país de gente, principalmente nessa coisa da internet, as pessoas não querem saber de se aprofundar, né? Não querem saber o que de bom foi feito, tanto repito, o Dani fez um vídeo como perder uma eleição, é só fazer a coisa certa, trabalhar certo, é fato, se fode não ganha ou então não é reeleito e por aí vai, né? O Nicolas é um comunicador nato, ele está entendendo o game muito bem. Quando ele se candidatou a vereador, aí eu falei, vai para a Câmara, você precisa ser deputado. O Nicolas já foi deputado e, digo mais, ele não está de olho no governo não, porque o Nicolas gosta muito do Zema, né? Eu penso que o Zema vai tentar de novo, eu não sei. Eu não penso que ele tenha já olho no governo, não. Eu acho que o Nico está de olho na prefeitura, porque ele é inimigo mortal e ele não diria inimigo, mas ele é oposição do Gargamel lá, aquele cara lá que é prefeito de BH,
que faz um monte de merda. O Nicolas bate nele direto. Então eu acho que o Nicolas quer brigar com ele. Digo mais, se o Nicolas for brigar com ele, ele ganha, tá? Muito bem.